Olá, queridos, mais uma vez com vocês aqui, pastor João Márcio, e dando seguimento ao nosso estudo, crescendo nas disciplinas espirituais, em específico falando aí do nosso terceiro módulo, que é crescer na oração. E nós já estamos no nosso segundo estudo, na nossa segunda semana de estudo, e eu quero convidar você a se empenhar, a se dedicar realmente, a ter uma vida de oração ativa e com certeza desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para te dar através dessa vida de oração efetiva para a glória de Deus. Amém? Então nessa segunda semana, nesse segundo estudo que nós vamos ministrar com vocês aqui, temos como tema definindo um tempo e um lugar para a gente orar. Então nós passamos algumas tarefinhas para vocês semana passada e eu quero trabalhar aqui essas tarefas de forma inicial para que a gente possa também ter proveito daquilo que foi passado. A gente pediu para vocês memorizarem o texto de Mateus 11, de 28 a 30, aquele texto bem interessante que, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, esse texto é um texto que a gente já ouviu tanto, mas é muito importante a gente ter ele de memória e trazer ele para dentro de nós. Amém? Pedimos também para vocês fazerem um estudo desse texto, começando a partir do verso 25 até o 30, e também acrescentando Lucas 10, 38 a 42. E respondesse aquele questionário que eu enviei para vocês. Ok? Então é muito importante você responder aquele questionário. Se acaso você não respondeu, não recebeu talvez, entre em contato comigo que eu vou te enviar, e é importante você responder esse questionário. E a gente vai trabalhar também aqui no sentido dos capítulos 3 e 4 da Hope McDonald, do livro dela, Jesus Ensina-nos a Orar. Então pedimos para você definir também um tempo e um lugar para você estar orando na sua casa, compartilhar com o pessoal da sua família. Não sei se você conseguiu definir esse tempo, esse lugar, mas se isso não foi possível, se esforce essa semana, ok? E depois, se você concluir, se você fazer esse exercício, compartilhe conosco aquilo que aconteceu. Tenho certeza que você vai ter bênção para contar por causa disso. Amém? E nós falamos também se você vai decidir fazer um diário de oração, para anotar ali os pedidos de oração que as pessoas fazem para você, ou até mesmo anotar os resultados, as respostas. Eu me lembro que na boa parte das nossas células aqui da igreja, a gente tem cadernos de oração. Então o pessoal faz os pedidos ali, e o pessoal da célula ora, e durante um tempo a gente está orando por aqueles motivos, e daqui a pouco a gente coloca também as respostas que foram obtidas através da oração, ok? Então a gente vai começar aqui o nosso estudo devocional falando do comentário do livro da Hope McDonald, Jesus Ensina-nos a Orar, dos capítulos 3 e 4. Se você não está fazendo essa leitura, eu quero desafiar você a ler, porque esse livro vai acrescentar muito na sua vida. Eu quero fazer alguns comentários a respeito do livro aqui, especificamente falando desses dois capítulos, 3 e 4, que tenho certeza que vai acrescentar na nossa vida. Então, no capítulo 3 especificamente, só fazendo um comentário rápido do capítulo 1 e capítulo 2, o capítulo 1, ela vai falar sobre a importância de orar, dentro daquela frase que ela fala, a gente só vai aprender a orar orando. E a segunda parte, o segundo capítulo, ela vai falar das orações flechas. Orações flechas são orações espontâneas, aquelas orações que a gente faz no dia a dia, às vezes sem perceber, mas a gente está sempre orando essas orações e lançando essas orações em Deus. Então no capítulo 3, então ela vai entrar nesse tema a respeito de arrumar um tempo, a importância de você ter um tempo para você orar. Então quando a gente começa a analisar isso e analisar ali a nossa agenda, a gente vai perceber que às vezes
ou na maioria das vezes, a gente não ora não é porque a gente não tem tempo, é porque falta prioridade. A gente faz tanta coisa, né? E às vezes a gente não dá prioridade para a oração. Então o que falta não é tempo, o que falta para nós, para a gente ter uma vida de oração, é falta de prioridade. Um exemplo que ela dá ali é onde a gente investe tempo, né? Dando um exemplo claro, prático, né? Sobre quanto tempo a gente gasta, por exemplo, na televisão, né? Como o livro dela é bem antigo, às vezes tem algumas coisas que nem eram pertinentes naquela época, mas hoje, quanto tempo que você gasta aí na Netflix, quanto tempo que você gasta na televisão assistindo série, alguma coisa, filmes, ou noticiários, como é o caso meu, né, que eu gosto. Às vezes fala, não, eu gasto muito pouco tempo, mas soma, às vezes analisa isso, você vai ficar admirado com o tempo que a gente gasta. Bom, as redes sociais, por exemplo, né? Qual é o tempo que você gasta no WhatsApp, no Instagram, no Facebook? Qual é o tempo que você gasta? Então compara isso durante a semana, o tempo que você gasta com essas coisas e o tempo que você gasta com a oração. É certo que quando você comparar, você vai sentir aquilo que eu já senti algumas vezes, né? A gente fica até envergonhado, porque na verdade a gente investe muito tempo em muitas coisas. E se a oração para nós é algo tão importante, então a gente precisa separar tempo da nossa agenda para a gente orar. E o quarto capítulo, ela vai terminar o terceiro capítulo com uma afirmação bem forte. Eu anotei essa afirmação aqui porque eu gostei muito, que ela diz o seguinte: somos uma geração de cristãos fracos, folgados, indisciplinados e sem oração. A disciplina espiritual é a chave da vida cristã. É a única chave que abre a porta para uma vida abundante e feliz. Então, a oração é algo muito importante na vida do cristão. Por isso, nós precisamos separar tempo para ela. Capítulo 4, ela já vai falar sobre o lugar sossegado. Então, é importante como ter um tempo separado para a gente orar, é a gente ter também um lugar específico que a gente determina para a gente estar orando, né? Se eu não separo um lugar onde eu não vou ser interrompido, onde eu posso ter o meu tempo para orar, certamente que eu vou ter interrupções e vai me atrapalhar no meu tempo de oração. Então, vindo agora para o nosso texto e analisando o texto base, que é o texto que a gente passou essa semana, que é Mateus 11, de 25 a 30, aquele questionário que foi passado para você, e ali foi colocado também a possibilidade de você ver a Bíblia Vida Nova, né, os comentários. Se você tem uma Bíblia de estudo, né, pode olhar também uma Bíblia de estudo que você tiver, a Bíblia Vida Nova ou a Bíblia do Discipulado, que a gente tem usado com mais frequência. Tem muitos comentários de rodapé que vai te ajudar a entender sobre esse texto. E indo para o questionário, a primeira pergunta que aparece no questionário que a gente enviou para vocês é: por que essas coisas que o texto fala foram ocultas ou estiveram ocultas aos sábios e entendidos, né? Segundo as notas da Bíblia Vida Nova, Jesus não está condenando aqui, querido, o intelecto em si, mas sim o orgulho intelectual. Sem a humildade, o Evangelho não terá acesso ao coração de ninguém. Então, ou seja, o sábio entendido aqui nesse sentido são aquelas pessoas que se acham acima mesmo da palavra de Deus. Então, uma pessoa que tem esse orgulho intelectual, ele não terá humildade para compreender e para se abrir para o Evangelho. A segunda pergunta é: de que forma você é parecido com os sábios entendidos, né? Sendo uma pessoa orgulhosa ou não percebendo a pessoa de Cristo em volta de você. E como que você pode ser parecido aos pequeninos? De forma inversa, sendo uma pessoa humilde e percebendo a pessoa de Cristo próximo da sua vida. A terceira pergunta que aparece é: qual é a relação entre os versículos 28 a 30 do versículo 25 em si? Então,
qual que é a relação? No caso aqui, os sábios e entendidos são os que acham que seus próprios esforços são mais importantes do que descansar em Jesus e tomar o jugo dele. E essas pessoas, por consequência, acabam sobrecarregadas, certo? Escravas do seu próprio ativismo. Só os pequeninos que colocam o jugo de Cristo e assim encontram um descanso para suas almas. Então, o pequenino é aquele que sente-se frágil, dependente. Então, ele toma o jugo de Cristo. O sábio entendido, por sua vez, eles andam por sua própria vontade e eles rejeitam, no caso, o jugo de Cristo. O ponto 4, a pergunta 4 é: você se sente sobrecarregado? Seu cônjuge ou amigo diria que você está sobrecarregado nesse momento? Uma maneira da gente saber, querido, que se a gente está sobrecarregado é fazer uma pergunta. Se nós dispomos de tempo e flexibilidade para desfrutar e estender o reino de Deus. Será que você dispõe desse tempo? Será que hoje na sua agenda você dispõe de um tempo para desfrutar e estender o reino de Deus? Às vezes a gente gasta até tempo. Não, eu tenho tempo para estender o reino de Deus. Mas você está tendo tempo para desfrutar também do reino de Deus? É uma boa pergunta. Então, o ponto 5 quer dizer qual é o significado do jugo nessa passagem. Qual que é o significado? Anota lá, da Bíblia Vida Nova, diz assim: o jugo juntava 2 bois no seu trabalho, um que era forte e maduro, com outro que era novo e imaturo. Dessa forma, o segundo aprendia com o primeiro, tendo que andar no ritmo dele. Ou seja, o mais fraco tinha que se submeter ao mais forte. Então, o mais forte ia determinar o ritmo. Então, por mais que ele tentasse, ele ia ter que se submeter àquele outro boi que era mais forte. Então, a pergunta 7, como que nós podemos tomar esse jugo sobre nós? Sendo humildes, demonstrando ser uma pessoa ensinável. Essa palavra eu gosto muito dela. Uma pessoa ensinável é aquela que está disposta a aprender. Então a gente precisa ter disposição sempre para aprender. É difícil estar no jugo com alguém que é mais forte do que você sem aprender. É muito complicado nós estarmos no jugo de Cristo, querido, junto com Ele, sem aprender com Ele. Então se nós entramos no jugo de Cristo, certamente a gente vai aprender com Ele. A pessoa que não consegue tomar o jugo sobre Ele é uma pessoa que não sabe ser humilde e manso, tendo dificuldade para aprender. Ela é tão forte e arrogante que só vê como ensinar, liderar e dirigir, e não enxerga o papel de ser um seguidor. Aqui podemos ver o grande valor do líder ser submisso a outro líder. Então todo líder, ele precisa ter um líder, a qual ele se submete, porque senão ele não vai aprender essa lição de estar em jugo com Jesus Cristo. Então, o ponto 8 diz: como podemos encontrar o descanso para as nossas almas? Andando no ritmo do Espírito, ok? Se vivemos, como diz lá em Gálatas 5:25, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, estando debaixo de uma autoridade. O ponto 9, esse descanso poderia ter algo a ver com honrar o dia sabático como um dia de descanso? Então aqui aparece uma nota também da Bíblia Vida Nova, que eu quero compartilhar com você, que diz: o dia sabático não tem sua origem na lei, e sim na ordem da criação. Então, ou seja, o sábado foi ordenado antes, até mesmo da lei, e até mesmo antes da queda. Uma coisa muito interessante de se ver. E também um dos 10 mandamentos, que é usado 97 palavras para explicar claramente, lá em Êxodo 20, versículos 8 a 11. Enquanto os outros mandamentos são poucas palavras, o texto usa 97 palavras para explicar a questão do dia de sábado. Deus, ele leva muito a sério, querido, a questão do sábado e do dia do descanso. Lá em 2 Crônicas 36, os versículos 17 a 21, o texto diz assim: por isso o Senhor fez subir contra ele
o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada. Esse texto vai terminar, vou ler o versículo 21, que diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Ou seja, uma sentença para um povo que tinha abandonado o dia de descanso. O Senhor criou o sábado para nós, o descanso foi criado para nós, lá em Marcos 2, 27 e 28, Jesus diz: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Querido, o descanso é a recompensa da obediência e é também a evidência da obediência. Se não sabemos descansar, então estamos andando fora do ritmo do Senhor, porque o próprio Senhor, ele descansou. Então, em Hebreus capítulo 4, versículo 4 a 11, diz: porque em certo lugar assim disseste no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso, visto porquanto que resta entrar alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciados as boas novas. Aqui o Senhor está falando do descanso eterno, e também é algo muito, muito importante. Se você quiser aprofundar mais nesse assunto do descanso, aconselho você a procurar a Bíblia comentada da Vida Nova, nos itens 3010, 3011, 3098, 3101. Esses comentários certamente vão te ajudar, acrescentando no seu conhecimento sobre o descanso. Para finalizar aqui o nosso estudo de hoje, quero fazer um breve devocional sobre o texto, falando sobre essa importância, queridos, dentro desse tema nosso, de definir um lugar e também definir um tempo para que a gente possa estar orando. Lá em Daniel 6, a gente vai ver aquela história, dos versos de 10 a 14, de que Daniel, ele separava um tempo que ele orava 3 vezes por dia. Então ele tinha um tempo determinado, que ele já tinha determinado que ele orava 3 vezes por dia, e ele tinha um lugar, que foi determinado que ele ia sempre para aquele quarto, abria as janelas, ele tinha um lugar específico para orar, e ele tinha também um tempo específico para orar. E a gente sabe que essa oração, futuramente, ela causou um grande reboliço ali na Babilônia, naquele lugar, porque Daniel fez uma oração, e essa oração ela foi respondida por Deus. Então, lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, Jesus falando sobre a oração, ele fala o seguinte: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orai ao seu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, querido, tão importante quanto a ter um plano de oração é ter um tempo separado para orar e um lugar determinado para a gente fazer essa oração. Então, o nosso primeiro passo para ter uma oração poderosa é a gente separar um tempo para o nosso tempo de oração. Então eu preciso separar, eu preciso saber que se eu não tiver um tempo determinado na minha agenda para orar, muitas outras coisas vão tomar o meu lugar, vão tomar o lugar da oração. Então, e eu preciso também separar esse lugar, eu preciso separar esse lugar para mim estar em um lugar sossegado. Não posso, vou orar aqui, e começo a orar e acontecem algumas interrupções, eu não vou ter sucesso na minha oração. Então, procure colocar em prática essa semana, aplicar esses princípios na sua vida, saber que são importantes e, na medida do possível, faz os seus comentários, comente sobre
o que aconteceu aí nos comentários desse vídeo. Isso vai ajudar outras pessoas também no crescimento da sua vida de oração. Amém? Então vamos para as tarefas da próxima semana, que são um outro texto para você memorizar. O texto para memorizar essa semana é João capítulo 4, versículo 23 e 24. Então, João capítulo 4, 23 e 24, um texto também bem conhecido, que vai falar sobre adoração, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então você vai memorizar e vai também estudar esse texto e responder algumas perguntas que a gente vai enviar para você aí, para você ter esse arquivo. Para você também estudar os capítulos 5 e 6 do livro da Hope McDonald e estudar uma oração de proteção, que também eu vou estar enviando para vocês essa semana, para que você estude e entenda sobre essa oração de proteção, ok? Então nós vamos terminar mais uma vez esse estudo dessa semana fazendo uma oração, e eu quero clamar ao Senhor pela sua vida, quero pedir ao Senhor, como a gente tem dito nesses dias, a gente só vai aprender a orar orando, amém? Então vamos praticar a oração em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar, Pai, cada um dos teus filhos e filhas diante do Senhor. Pai, que essa semana seja marcada mesmo pela tua proteção, pelo teu cuidado, que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até a próxima.